Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da minha série sobre os principais ecossistemas do Brasil e do planeta Terra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos ecossistemas com maior biodiversidade do planeta, que são as florestas tropicais e subtropicais úmidas de terras baixas. Esses ecossistemas ocorrem nas planícies e também em morros e serras, porém em altitudes não muito grandes. A gente está falando, portanto, aqui de uma considerável variação em termos de topografia e solos. Esses ecossistemas eles recebem a classificação TF1.1 no esquema de ecossistemas da UICN. A caracterização geral do funcionamento desse tipo de ecossistema foi proposta no trabalho do David Cate, publicado em 2022 como parte da proposta da UICN de classificação de todos os ecossistemas do planeta Terra. É esse artigo cujo título está aparecendo aí na imagem. A referência completa desse trabalho, assim como o link da internet de onde você pode baixar o trabalho e os outros artigos que são citados nesse vídeo, estão na descrição aqui do vídeo, comentários desse vídeo, tá? Bom, a chuva, a precipitação, que é a quantidade de chuva, né, é maior no caso dos ecossistemas que nós estamos falando. A chuva é maior do que a evapotranspiração. Então a evapotranspiração é toda a evaporação de água mais o que as plantas transpiram ao fazer fotossíntese. E essa precipitação também varia muito pouco entre os meses do mesmo ano e também entre anos. Isso cria um excedente de água, que além de existir como excedente, ele também é previsível durante todo o ano. Isso é uma característica chave desse tipo de ambiente. Chove muito, chove quase todos os meses bastante, e isso ocorre de maneira previsível de um ano para o outro. Ao mesmo tempo, as copas fechadas das árvores mantêm um microclima úmido e sombra no interior dessas florestas. Então, além de chover bastante, no clima, o interior dessas florestas fica bastante úmido por causa desse efeito de segurar a umidade dentro da floresta que as copas das árvores produzem. A temperatura é sempre quente, mesmo entre as estações do ano, sempre razoavelmente quente, e também entre um ano e outro. Então a temperatura mínima que se considera de inverno raramente fica abaixo de 10 graus, tá? Exceto nas zonas subtropicais de transição. Então, geralmente são florestas quentes, que têm calor o ano inteiro. Pode ter uma estação um pouquinho mais fria, mais fresca, mas não é um frio que congela, não existe congelamento, tá? Rarissimamente existe congelamento, muito raro. Só em alguns pontos das florestas subtropicais, mesmo assim, são pontos isolados, não é uma característica predominante, tá? O solo é úmido, mas não é inundado regularmente. Também não forma turfas, que é um tipo de pântano com muita matéria orgânica não completamente decomposta. Então não forma turfas. Então é um solo que é úmido, mas não inundado e não turfado. Os solos variam muito em termos de nutrientes, tá? Sendo muitas vezes pobres. Tá? É comum as florestas tropicais chuvosas, pluviais, terem solo pobre, muitas vezes. A maior parte desses nutrientes que está no solo já foi absorvida pela vegetação. Então a vegetação absorveu os nutrientes e você encontra os nutrientes muito mais na biomassa da vegetação do que no próprio solo. Tá? Ou então esses nutrientes estão circulando ali na serrapilheira, que é a camada de folhas mortas no solo. Tá? Então você tem muito nutriente na vegetação e muito nutriente nas folhas mortas no solo. A própria serrapilheira ela é essencial para reter os nutrientes, que se não fosse isso seriam perdidos no escoamento causado pelas chuvas. Porque como chove muito, a tendência é esse ecossistema perder os nutrientes arrastados pela chuva. Mas como esses nutrientes estão na biomassa e estão nas folhas, eles ficam no ecossistema. Mas esse é o grande problema do desmatamento em parte, né? O desmatamento das regiões tropicais ele é um desperdício absurdo de toneladas e toneladas de nutrientes, fósforo, nitrogênio,
sódio, outros nutrientes, tá? Cobre, micronutrientes, macronutrientes, que estão retidos nas folhas e na vegetação e são perdidos quando isso é desmatado e queimado. Esses ecossistemas têm várias características importantes. Uma das principais é a produtividade primária muito alta. O que isso quer dizer? Quer dizer que com toda essa luz e calor e chuva, as plantas conseguem produzir muita biomassa todo ano, na forma de muitas folhas, galhos, troncos, raízes, flores e frutos. Então é um ecossistema com uma biomassa muito grande, com muita produção de biomassa, produção de folha, flor, fruto, tronco, raiz, tá? Essa biomassa toda permite o desenvolvimento de uma vegetação alta, de grande porte, dominada por árvores grandes. O dossel é a camada lá superior, formado pelo encontro das copas de todas as árvores, tá? Aquela camada de copas de árvores chama-se dossel. O dossel costuma ser bastante fechado e os raios do sol que incidem sobre as copas, a maioria não chega ao interior florestal. Então o interior florestal é bem sombreado, bem escuro. Geralmente chega cerca de 5% em média da luminosidade que chega no dossel, só 5% chega ao interior florestal, solo florestal. Essa biomassa toda também se distribui de maneira vertical, mas de forma muito complexa, tá? Com um dossel alto de árvores grandes, um extrato de árvores emergentes se sobressaindo acima dele, de várias espécies diferentes. E aqui eu queria mostrar nessa imagem. Você vê aqui, essa é uma árvore emergente nessa imagem, essa é outra árvore emergente. As árvores emergentes mantêm as suas copas acima do dossel florestal. Aí você tem um dossel de várias árvores muito grandes e você tem uma variedade de plantas de várias alturas aqui, desde plantas herbáceas próximas do chão florestal e arbustos também adaptados à sombra. Então você tem uma biodiversidade muito grande de arbustos e herbáceas adaptados à sombra, até muitas árvores jovens, das mais diferentes alturas, que estão procurando sobreviver e crescer até chegar ao dossel. Além desses estratos herbáceo, dossel, emergentes, você não tem divisões verticais muito nítidas, você não tem andares nessa floresta, tá? Não existe andares, porque você tem uma massa de copas contínua de plantas jovens de várias idades crescendo aí, tá bom? Por causa da produtividade alta e também por causa da idade muito antiga dessas florestas, a maioria das florestas tropicais úmidas de terras baixas, elas têm uma idade muito grande, de muitos milhões de anos. Essas florestas guardam uma biodiversidade muito elevada, tanto de espécies diferentes, como de linhagens evolutivas e também grupos com funcionamento diferentes, com milhares e milhares de espécies de plantas, insetos, animais vertebrados e fungos. Tá? A biodiversidade é alta em todos os níveis. Nas latitudes mais altas, principalmente ao sul, o clima vai esfriando, mas os verões continuam quentes e com bastante chuva. Então, por causa do esfriamento do clima, algumas dessas florestas perdem algumas espécies. E aí passam a ser chamadas de florestas subtropicais, com o inverno mais frio, transicionando para florestas temperadas. As florestas subtropicais já são uma transição para florestas temperadas, tá? Apesar de ainda terem muitas características das florestas tropicais úmidas de terras baixas, elas já são uma transição para as temperadas por causa do inverno frio, embora em geral não congelante. Não congelante. A ausência de estação seca faz com que as árvores não percam as folhas em nenhuma época do ano. E isso é chamado uma fenologia perennifólia. Fenologia, a palavra fenologia, ela indica o ritmo de produção de folhas, flores e frutos na floresta. E perennifólia significa que as folhas permanecem, são perenes, permanecem nas copas praticamente o ano todo ou o ano todo. Então, predomina uma fenologia perennifólia, as folhas ficam nas árvores. Outra característica, existe uma diversidade de formas de vida e funcionamento muito grande,
Por exemplo, árvores muito altas com raízes tabulares. Essas raízes tabulares são estruturas no tronco que atribuem à árvore estabilidade mecânica, resistência contra quedas. Também são características muitas vezes bambus, que em algumas regiões podem ser muito abundantes no interior da floresta. Por exemplo, no sudoeste da Amazônia, ali naquela região do Acre, norte da Bolívia, sul do Peru, tem uma grande abundância de bambus. Também palmeiras de variadas espécies, tanto de espécies que alcançam o dossel, quanto de espécies de subbosque. Palmeiras são uma característica estrutural e funcional de florestas tropicais úmidas de terras baixas. Devido à alta umidade, toda uma biodiversidade de plantas epífitas evoluiu, habitando os galhos e troncos das árvores. Essas espécies de plantas não são parasitas, não. Elas não fazem mal às árvores que dão suporte a elas. Elas apenas usam essas árvores como apoio. Então você tem toda uma biodiversidade de epífitas que em geral são bromélias, orquídeas, samambaias e outras plantas, muitas delas exclusivas da copa das árvores. E que suportam toda uma biodiversidade de sapos, de insetos, de animais que vivem em função dessa florestinha de epífitas que existe ali dentro. O calor e a umidade constante também favoreceram a evolução das chamadas lianas. O que são lianas? Lianas são plantas trepadeiras de grande porte, que têm um caule lenhoso, forma madeira. Essas plantas se enraizam no solo, mas as copas delas se espalham por sobre o dossel das árvores, lá em cima, em plena luz, a muitos metros de distância. Essas lianas já não são tão comuns nas florestas úmidas subtropicais, as mais que têm um inverno um pouquinho frio, porque esse inverno mais frio prejudica o transporte de água por longas distâncias nos seus caules, mas em geral as lianas são uma grande característica das florestas tropicais úmidas de terras baixas. Em muitas florestas desse tipo, também nas subtropicais, existe a presença abundante de samambaias e xaxins, inclusive arborescentes. O que significa arborescente? Significa que tem um caule grosso e relativamente alto, como esse que vocês estão vendo aí na imagem, porém não é um caule que forma lenho, não forma madeira. Tá? É um caule herbáceo, porém espesso e alto, formando aí um elemento importante nas florestas úmidas, tá? Inclusive subtropicais, porque essas espécies elas suportam um friozinho mais marcado, tá? Então a gente diz que são pteridófitas ou samambaias arborescentes. Também tem gente que fala de fetos arborescentes, tá? Não são árvores verdadeiras porque não formam tronco de madeira. O caule é um caule verde não lenhoso. Xaxins ou fetos arborescentes. Agora, plantas da família das gramíneas não estão presentes, porque o ambiente é muito sombreado. Então você não tem praticamente grama, capim, grama. Ao contrário de alguns ecossistemas que são controlados de cima para baixo, em que o controle do ecossistema é impulsionado mais pela atividade dos animais herbívoros e dos carnívoros, nos sistemas regulados de baixo para cima, como esses das florestas tropicais chuvosas de terras baixas, as fontes de energia, que são muito abundantes, né, o sol, a chuva, o calor, permitem o desenvolvimento de teias alimentares muito complexas, com muitos níveis intermediários de predadores, apoiados pelos produtores primários. Então essa imagem que você está vendo na tela aí, cada bolinha dessa representa uma espécie de animal ou de planta. E ela ligar esses fios, essas linhas que ligam essas bolinhas, representam relações tróficas, ou de alimentação ou predação. Então, quando uma bolinha está ligada à outra, significa que um se alimenta do outro, um preda o outro, ou um herbivora o outro. Então, as teias tróficas, como você está vendo essa da esquerda, muito complexa, com muitas espécies interagindo, aí, se alimentando uma da outra, formando teias alimentares muito complexas, com muitos níveis. Isso é típico das florestas tropicais e subtropicais úmidas, terras baixas. As teias tróficas são muito abertas também, com cada espécie de predador
predando mais de uma espécie de presa. Então também essas teias tróficas mudam verticalmente na floresta e variam muito entre o nível do solo e a copa das árvores. Tem muitos insetos e também aves e mamíferos herbívoros, frugívoros, especialistas em frutos, e carnívoros. A copa das árvores no dossel da floresta forma um habitat para uma biodiversidade imensa de insetos herbívoros e suas teias tróficas de outros insetos que os predam. Então a copa, o dossel das florestas tropicais úmidas, ela é realmente habitat para uma imensa biodiversidade que só tem lá, que está restrita ao dossel. Você não encontra essa grande parte dessa biodiversidade andando no solo florestal. A polinização de milhões e milhões de flores é feita por muitos insetos, mas também é feita por muitos vertebrados, como aves, por exemplo, esse beija-flor que está na imagem. Também mamíferos, principalmente morcegos. Os morcegos são muito importantes no processo de polinização e dispersão de sementes dessas plantas, dessas florestas. A dispersão de sementes depende muito de aves e mamíferos, como esse mico-leão dourado aqui na foto, que está se alimentando dos frutos de uma palmeira. Tá? Então os mamíferos e aves têm um papel imenso na dispersão das sementes das muitas espécies. O ritmo de crescimento, agora vem falar uma coisa importante, que é um aspecto da fenologia que eu já mencionei antes. O ritmo de crescimento dos caules, de produção de folhas novas, flores e frutos, que eu já chamei de fenologia, nessas florestas, essa fenologia pode ser tanto sazonal, com um crescimento e produção ocorrendo mais em um período do ano do que outros períodos do ano, ou em alguns lugares ela pode ser até não sazonal, ocorrendo de forma mais ou menos contínua ao longo do ano. Então, estudos mostram que existem espécies e florestas sem ritmo, o crescimento ocorre o ano inteiro, e outras que, mesmo tendo chuva abundante, mesmo assim existe um certo ritmo suave de concentração de produção de caule, de flor, de folha, em certas épocas do ano. Dentro desses ritmos de fenologia, um ritmo específico, que é relativamente comum nesses ecossistemas, é a produção de sementes em massa, chamada em inglês de mass seeding. Ela é a produção de uma grande quantidade de flores, frutos e sementes em alguns anos específicos, seguida por uma sequência de anos sem produção nenhuma. Isso é que é produção em massa. Aqui vocês têm um exemplo na imagem do pará-pará da Amazônia, cujo nome científico é Jacaranda copaia, uma árvore da família Bignoniaceae. Ela é conhecida por ter essa fenologia em massa. Então tem anos em que ela produz todas as árvores entram em flor ao mesmo tempo, uma flor lilás muito bonita. Em seguida ela produz uma grande quantidade de sementes e depois passa anos sem produzir nada. Esse tipo de comportamento fenológico evoluiu ao longo de milhões de anos como uma resposta aos predadores de sementes, provavelmente. O solo é muito úmido, como eu já falei, e ele é repleto de uma grande biodiversidade de fungos, de bactérias, de invertebrados como centopeias, formigas, minhocas e besouros. Então o solo dessas florestas também tem muita biodiversidade, é um solo muito vivo, muito cheio de vida, cheio de interações alimentares e cheio de processos bioquímicos. Geralmente são solos relativamente pobres e ácidos, também por causa da chuva constante que arrasta os nutrientes para longe e a grande massa de folhas e troncos e material sendo decompostos. Isso aumenta a quantidade de ácidos orgânicos. Tá? A organização das espécies se dá de duas formas diferentes. Uma é o nicho, em que cada espécie é um pouco diferente das outras, tem preferências de umidade, nutrientes, relevo, simbioses e também inimigos naturais um pouco diferentes. Tá? Essas preferências e afinidades todas separam as espécies em partes específicas da paisagem em que elas conseguem viver e assim muitas espécies conseguem coexistir. Então uma parte da coexistência de tantas espécies de plantas na paisagem
é a diferenciação de nichos específicos, preferências e dependências específicas. Porém, também acontece muito o que a gente chama de neutralidade, que é o fato de que muitas espécies de plantas e animais aumentam e diminuem de abundância na floresta por acaso ao longo do tempo, flutuações aleatórias, também no espaço. São chamados processos neutros, que não tem a ver com a preferência das espécies por esse ou aquele ambiente. Então, a organização das espécies nas florestas tropicais e subtropicais úmidas de terras baixas é uma mistura de processos neutros com processos de nicho. Muitas plantas estão na sombra, formando bancos de mudas, que vivem muitos e muitos anos nessa sombra, crescendo muito pouco ou quase nada. Então, o chão dessas florestas é repleto de plantas adaptadas à sombra, mas também de jovens de grandes árvores que buscam a luz. Os bancos de sementes com dormência existem, mas não são muito comuns, não. Não é muito comum semente com dormência dentro da floresta tropical úmida, tá? As sementes no solo, a maioria ou germina logo e morre. É mais fácil você encontrar a planta jovem aguentando a sombra durante anos e anos sem crescer. Então aqui tem uma imagem de uma semente germinando, mostrando que essa germinação geralmente é muito rápida nas florestas tropicais e a planta fica na sombra, crescendo muito pouco, formando um banco de muda ou banco de plântulas. Plantas que não são ervas ou arbustos adaptados à sombra, que são juvenis de árvores grandes, elas dependem da formação de clareiras. Que essa formação de clareiras ela é iniciada pela queda de árvores ou pela abertura do dossel, pela queda de galhos durante tempestades tropicais. Então aqui você tem a imagem de um dossel florestal aberto por uma clareira, resultado da queda de uma árvore ou de mais árvores, porque às vezes uma árvore cai em cima da outra e o vento é muito forte, derruba várias árvores. E essa abertura de dossel na clareira é que permite a liberação de várias plantas jovens para crescerem. Muitas árvores apresentam plasticidade nas folhas. O que significa isso? Significa que essas folhas sobrevivem e fazem fotossíntese na sombra profunda ou na luz difusa, ou então no sol pleno, na mesma árvore. A mesma árvore pode ter folhas que fazem fotossíntese e sobrevivem na sombra, na luz difusa ou no pleno sol. Ou seja, uma capacidade de ser plástico, de ser maleável, adaptável a diferentes condições de luz. Agora, esse aqui que você está vendo na imagem é um resumo do funcionamento ecológico dessas florestas tropicais e subtropicais úmidas ou pluviais, também se fala pluviais de chuva, né? Pluvial, de terras baixas, conforme apresentado no trabalho do Kate e colaboradores de 2022. Então aqui para você entender, eu sei que está em inglês, mas dá para a gente entender. Então o primeiro grande efeito aqui é o clima, que aparece aqui nesse quadrado. O clima tem muita chuva e temperaturas quentes, em geral quentes, tá? Esse ambiente permite então o recurso da água ser confiável, ele sempre está lá, né? Isso gera um crescimento muito produtivo de raízes, sem uma estação seca e sem ser interrompido por anos mais secos e anos mais chuvosos. Então, uma produção constante de folhas, flores e frutos. Esse clima também permite faz com que os nutrientes sejam arrastados para fora do sistema, tá? E isso faz com que as plantas absorvam muito rápido os nutrientes que ficam presos na biomassa ou na serrapilheira em decomposição, que vai ser rapidamente reabsorvido pelas raízes, tá? Agora, claro que você tem aqui, nesse quadrado aqui, mostrando os diferentes tipos de solo e substrato, que vão aí variar de região para região e vão mudar um pouco esse funcionamento. Agora, outra característica é o regime de perturbação. Qual é o principal regime de perturbação dessas florestas? São grandes tempestades tropicais. Ciclones, mini tornados, estação das chuvas, chuva pesada, tá? Que faz com que caiam árvores, tá? E aí você tem a queda de árvores.
que também recebe a contribuição do clima chuvoso, né, e o fato das árvores serem grandes, por isso tem essa seta aqui. E isso gera uma competição muito grande pelas plantas, pela luz, né, porque são plantas grandes, com muita biomassa, tornam o ambiente sombreado, e a sombra é uma forma de competição. Então as plantas estão sempre com pouco recurso luminoso, competindo pela luz, precisando crescer para fugir da sombra ou se adaptar à sombra. E aí, como tem muita biomassa, tem muita herbivoria, então as plantas evoluem muitos venenos e toxinas chamados compostos secundários para se proteger contra essa herbivoria feita por insetos e também por mamíferos, né, como o macaco bugio, o bicho preguiça e outros. E também evoluíram muitos mutualismos, que são simbioses aí entre várias espécies de fungos, de raízes de plantas e outros, né? Então, isso faz com que ocorra uma regulação desses ecossistemas de baixo para cima, tá? Porque é a produção de folhas e frutos e caules que regula a quantidade de herbívoros e mamíferos, não ao contrário, principalmente, tá? Todos esses efeitos juntos e a variação deles de região para região geram as características desse tipo de ecossistema, que é a alta produtividade, a alta biodiversidade de plantas e animais, a estrutura complexa de caules e folhas e troncos, a teia trófica complexa também e muito verticalizada, e a tolerância à sombra por algumas espécies e a dependência de clareiras por outras espécies, tá? Então isso aqui é um resumo do funcionamento, né, da teoria ecológica do funcionamento das florestas tropicais pluviais de terras baixas. É importantíssimo a gente pensar que esses ecossistemas de florestas tropicais pluviais de terras baixas, eles prestam uma grande quantidade de serviços da natureza, também chamados de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Então a Mata Atlântica, por exemplo, no Brasil, como aqui na foto, uma foto do Rio de Janeiro com esses morros florestados todos ao redor, é um ecossistema crítico que fornece uma quantidade enorme de serviços da natureza, todos muito essenciais para o bem-estar das pessoas e para as atividades econômicas. Esse domínio da Mata Atlântica, que é reconhecido como um centro global de biodiversidade, ele sustenta mais ou menos 65% da população brasileira e contribui para o PIB do Brasil, sendo responsável aí por cerca de 76% dele. Por que eu estou considerando isso? Porque as atividades econômicas que são realizadas são em grande parte realizadas dentro da Mata Atlântica, contando com o apoio e suporte da Mata Atlântica, senão não poderia acontecer, como os solos que foram formados ali, a regulação do clima que ocorre ali, o fornecimento de água que ocorre ali. Então a floresta desempenha um papel crucial na regulação da água, com a sua vegetação ajudando a manter a qualidade dessa água e a quantidade de água. Isso é essencial, tanto para a agricultura quanto para as áreas urbanas e a indústria. Além disso, a Mata Atlântica também contribui para sequestrar o carbono da atmosfera, e isso ajuda a suavizar as mudanças climáticas, porque retira o gás CO2 do ar, em grandes quantidades, né? E, além disso, tem também o resfriamento das cidades e o resfriamento do clima. O clima seria muito mais seco e quente sem a floresta. E tem também os serviços culturais, que incluem, por exemplo, as oportunidades de lazer para as pessoas que moram ali, como caminhadas nas trilhas da floresta, piqueniques, passeios de bicicleta, de caiaque, as cachoeiras. E os valores estéticos, que são a contemplação da floresta, as fotos de casamento, as pinturas, as vistas dos imóveis, né? A valorização dos imóveis por causa das vistas, as vistas panorâmicas. E tem a indústria do turismo, que movimenta milhares de pessoas e bilhões de reais todos os anos, sustentando aí os empregos e as vidas de muita gente. No caso da Amazônia, ela presta uma quantidade enorme de serviços da natureza, que são muito importantes, incluindo a produção de alimentos. Lá é produzido castanha do Pará e outros alimentos, muitos alimentos, frutas da Amazônia, sementes da Amazônia, né? Palmitos, fornecimento de muitas matérias-primas para a economia, como a borracha, as madeiras,
A mitigação dos gases do efeito estufa, porque a Amazônia consegue capturar uma quantidade colossal de gás CO2 da atmosfera, e com isso ela suaviza muito o clima da região amazônica, do Brasil, através das correntes de umidade florestal que vêm para o sudeste e do planeta, né? É importante ressaltar que à medida que essas florestas são desmatadas, esses serviços ecossistêmicos são perdidos e eles são canalizados para, uma parte deles é canalizada para outras produções, como a produção de soja, de carne bovina, de hidrelétricas, né, de hidroeletricidade, que também são serviços ecossistêmicos também, tá? Só que eles tendem a ter mais impactos econômicos. Onde é que essas florestas se localizam no planeta? Nessas áreas vermelhas e amarelas. As áreas vermelhas são regiões onde esse tipo de ecossistema predomina, tá? E aí nas áreas amarelas é onde esse tipo de ecossistema ocorre, mas não predomina, ocorre como manchas. Então você vê que aqui na África você tem no sul do Congo, você tem uma área que é uma transição savana-floresta, que você tem várias manchas de floresta tropical, mais intercalada com savana. A mesma coisa aqui no sudeste asiático também, e aqui na fronteira entre a Amazônia e o Cerrado. Tá? A Mata Atlântica não está aparecendo bem nessa imagem, tá? Eles consideram aqui só a floresta realmente chuvosa, não toda a Mata Atlântica. No Brasil, as florestas tropicais úmidas de terras baixas estão distribuídas principalmente dentro dos domínios da Amazônia e da Mata Atlântica. Mas veja que de forma nenhuma elas são a totalidade das áreas desses domínios. Não é toda a Mata Atlântica que é floresta tropical úmida de terras baixas, nem toda a Amazônia, né? Na classificação da vegetação brasileira, esse ecossistema é chamado de floresta ombrófila densa e também de floresta ombrófila aberta de terras baixas e submontana. Tá? Então, por que essa coisa de terra baixa e submontana no Brasil? Porque na natureza os ecossistemas se organizam em faixas em relação à altitude. Então nessa imagem você vê as altitudes e diferentes ecossistemas ocorrendo em diferentes faixas de elevação. As florestas ombrófilas densas e abertas de terras baixas, no Brasil, segundo a classificação brasileira, ocorrem em terrenos não suscetíveis à inundação. E as submontanas são situadas nas encostas dos planaltos ou serras. Tá? Agora, que altitude é essa que limita as submontanas? Onde é que acaba esse ecossistema de floresta chamada de terras baixas? Né? Internacionalmente, a UICN está chamando de terras baixas o que no Brasil também se chama de submontana. Tá? Por que isso? Por que o limite em metros varia de região para região? Por causa dessa imagem aqui, ó, a causa do limite de vegetação com a elevação e com também a latitude é porque quanto mais alta a latitude, ou seja, quanto mais para o sul a gente for, mais rápido as montanhas esfriam com a altitude, entendeu? Então, por exemplo, a 1000 metros de altura na Amazônia é mais quente do que 1000 metros de altura em São Paulo, que é mais quente ainda do que 1000 metros de altura no Rio Grande do Sul, entendeu? À medida que você vai indo para o sul, ou seja, você vai aumentando a latitude, à medida que vai aumentando a latitude, vai esfriando mais o topo das montanhas e esse frio vai chegando mais até embaixo. Então nessa imagem aqui você vê o Equador aqui à esquerda, a latitude aumentando para a direita, no caso aqui mostrando um aumento de latitude em direção ao polo, e você vê a temperatura caindo cada vez mais baixo, tá? A temperatura e a umidade, a precipitação também e a umidade do ar. O mais importante é a temperatura aqui. Então, numa latitude baixa, tropical, só o alto da montanha é frio. À medida que você vai para uma latitude média, já uma altitude intermediária já é frio. E numa latitude muito alta, já faz muito frio desde baixo, tá? Então você não pode dizer que as florestas submontanas estão sempre numa certa cota de altitude, sempre em qualquer latitude. Você tem que variar isso com a latitude. Por isso é que na classificação brasileira,
as chamadas florestas ombrófilas densas ou ombrófilas abertas de terras baixas e submontanas ocorrem em diferentes altitudes, dependendo da latitude. Aqui temos uma latitude de 4 graus norte, 16 graus sul, que pega aqui a altura do sul da Bahia, norte de Minas, fronteira de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, 24 graus sul, que é mais ou menos o trópico, né? Aqui corta o sul de São Paulo, norte do Paraná, e 32 graus sul, que é basicamente o fim do país, lá a pontinha, só fica a pontinha do Rio Grande do Sul, do Chuí para fora. Esses são os limites latitudinais que o IBGE adotou para definir as cotas de altitude. Então, vou te mostrar aqui nesse próximo slide. Você tem entre 4 graus norte e 16 graus sul, as florestas submontanas no Brasil vão de 100 a 600 metros. O que significa? Significa que, para a classificação internacional da UICN, podemos dizer que as florestas tropicais, pluviais de terras baixas vão até 600 metros. Já de 16 graus sul a 24 graus sul, a classificação brasileira diz que é 500 metros. E de 24 graus a 32 graus é 400 metros. Entendeu? Então, no Brasil, o IBGE chama isso de florestas submontanas. De 100 a 600 metros, de 50 metros a 500 metros e de 30 metros a 400 metros. Mas, do ponto de vista internacional, não existe essa classificação submontana. A UICN não está adotando. Ela está chamando tudo isso de florestas de terras baixas. Do nível do mar até uma certa altitude que ela não define. Então, nós podemos usar essa altitude submontana do IBGE, de 600 metros, de 500 metros ou de 400 metros, dependendo da latitude. Um outro critério mais recente, com embasamento científico mais atualizado do que o do IBGE, é a classificação da vegetação brasileira e sul-americana não andina, proposta pelo professor Ari Oliveira Filho, da UFMG, nesse artigo científico mostrado na tela, tá, de 2009. Nessa classificação, as florestas são chamadas, essas florestas que eu estou falando, são chamadas de florestas latifoliadas pluviais. O termo latifoliada indica que as folhas são folhas de plantas angiospermas e não as folhas em forma de agulha dos pinheiros gimnospermas. E pluviais indica a ocorrência em climas em que chove o suficiente o ano todo para as plantas não enfrentarem nenhuma estação seca, geralmente um mínimo de 1000 milímetros, bem distribuídos ao longo dos meses e sem um inverno muito frio. Essa que você está vendo na imagem é a tabela 2 desse artigo que eu mencionei. Nessa tabela, o autor adota alguns critérios semelhantes ao do IBGE, mas não iguais, porque ele identifica uma faixa de vegetação costeira até 50 metros de altitude, a uma distância de até 20 km da costa, e chama essa faixa de tropical ou subtropical costeira. Tá? Além disso, ele também identifica a latitude de 13 graus como limite para a vegetação de baixada, indo de terras baixas, né, indo até 300 metros de altura, e a submontana indo até 700 metros de altura, até 24 graus de latitude sul, e a partir desse limite, esses valores caem para 600 metros na submontana. Então você vê aqui uma diferença entre de baixada e submontana, tá? De baixada e submontana, dependendo da latitude sul e dependendo da altitude, mas a UICN não reconhece essa diferença de baixada e submontana, ela chama tudo de terras baixas. Tá? Então podemos considerar que as florestas tropicais pluviais de terras baixas ocorrem até essas altitudes aqui, ó, de 700 metros, 600 metros, 500 metros, dependendo da latitude, tá? 300 metros, dependendo. Uma latitude muito baixa, de 13 graus, ó, aí você tem uma elevação muito baixa. Tá bom? Isso aqui parece um pouco complicado, mas se você consulta a tabela, você consegue saber esse limite se você estiver trabalhando num ambiente de serra que você precisa classificar. Voltando aqui o mapa da vegetação brasileira do IBGE, a gente vê que no Brasil essas florestas úmidas de terras baixas se concentram na maior parte do domínio da Amazônia, como você pode ver nas áreas verdes da maior parte desse mapa.
Veja que a maioria dessas áreas está coberta por esse ecossistema, mas existem várias áreas da Amazônia cobertas por outros ecossistemas, como essas áreas azuis ao longo dos grandes rios, que são áreas de vegetação pioneira inundável. As áreas de cor rosa, que são áreas de cerrado, aqui, ó, por exemplo, tá? E alguns enclaves aqui, também aqui, tá? Principalmente no noroeste da Amazônia, que são também tem essas áreas aqui, ó, de cor clara, que são campinas ou campinaranas da Amazônia, que são uma vegetação parecida com a restinga do litoral, uma vegetação de solo mais arenoso, mais aberta, com árvores mais finas e baixas, e ainda a área da restinga amazônica propriamente dita, essa área aqui, ó, do litoral da Amazônia, tá? Que pega incluindo o Amapá, o Pará, a ilha de Marajó e o Maranhão, o litoral do Maranhão, né, que também são em azul. Então é importante ressaltar que todos esses tipos de ecossistema que eu mencionei agora não são florestas tropicais pluviais de terras baixas, tá? São outros ecossistemas submetidos a um estresse maior, seja um estresse do solo arenoso, seja um estresse de solo pobre com fogo ou de alguma influência de inundação. Então não é todo o domínio amazônico que é ecossistema de floresta tropical pluvial de terras baixas, tá, pessoal? Para uma discussão sobre o que é bioma e o que não é bioma, vocês vejam um vídeo que eu tenho na minha série sobre biomas, aqui no canal. Aqui é uma imagem da floresta tropical úmida de terras baixas na Amazônia, cortada pelo rio Solimões ao fundo, grande aqui, ó, rio Solimões ao fundo, e cujo canal marginal faz um belo meandro no estado do Amazonas, a leste de Manaus. Essa outra imagem aqui já é de um recorte do mesmo mapa de vegetação do Brasil do IBGE, porém mostrando o litoral do Nordeste, ali aproximadamente de Natal, até mais ou menos o sul da Bahia, e você pode ver que apesar dessa região mais a leste estar dentro do domínio da Mata Atlântica, uma grande parte dela não constitui floresta tropical úmida de terras baixas, tá? Esse tipo de ecossistema que a gente está falando está nessas faixas mais verdes aqui, que tem no litoral de Pernambuco, Paraíba, tá? Pega Alagoas também, e na Bahia pega daí ao norte, um pouquinho ao norte de Salvador, até o sul da Bahia. As áreas ao redor pertencem à Mata Atlântica, mas são já um mosaico de vegetações de floresta mais seca, restinga, que sofre um período seco também, que são outros tipos de ecossistema que eu vou falar em outro vídeo. Então, para você ver que não é porque está dentro do domínio Mata Atlântica que é tudo um ecossistema, muito menos o mesmo bioma, tá? Aqui é a vegetação leste e sudeste da costa brasileira, onde ficam as maiores áreas contínuas desse tipo de ecossistema, floresta tropical pluvial de terras baixas, no que hoje em dia é o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, são essas áreas mais verdes no mapa, tá? Elas cobrem as planícies ao longo do litoral e também as encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, que no Brasil é chamada de submontana, mas que nessa classificação internacional está sendo chamada de terras baixas mesmo. Tá? Veja aqui que a Mata Atlântica, quando penetra mais para o interior do Brasil, aqui, ó, e também, também tem uma faixa do litoral que interrompe esse tipo de ecossistema, aí no interior do Brasil, você tem Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo, você tem um outro ecossistema, que são florestas que sofrem uma falta de água uma época do ano, e que está mostrado aqui por um tom de amarelo ou de bege, tá? Floresta semidecídua ou decídua. Aqui é uma imagem da floresta tropical úmida pluvial de terras baixas, no centro da foto, cortadas por um rio que faz um belo meandro e também cobrindo os morros de baixa altitude aqui no estado do Rio de Janeiro. E no fim, na região sul do Brasil, essas florestas tropicais pluviais de terras baixas cobrem as planícies do litoral aqui, paranaense, catarinense e gaúcho, e as encostas submontanas da Serra do Mar, no Paraná, em Santa Catarina, e da Serra Geral do Rio Grande do Sul, sendo todas elas, nesse caso, subtropicais, porque já tem um invernozinho mais frio, tá? Esse nome subtropical não é um termo climático, porque climaticamente essa região é uma região temperada, quente, porque tem um verão quente e um inverno frio, porém
não congelante em geral, na maioria das vezes. Não neva, né, a maioria das vezes. A gente chama essas florestas de subtropicais porque elas formam um conjunto continuado com a Mata Atlântica tropical, mais ao norte e a sudeste. Veja também que essas florestas subtropicais, úmidas de terras baixas, são essas áreas verde vivo próximo do litoral. Não inclui as florestas com araucárias, que tem outro nome nessa classificação. Tá? Na classificação brasileira são brófilas mistas, porque são mais frias e tem uma abundância grande de pinheiros. Então elas são outro ecossistema. Também na classificação da UICN também são outro ecossistema. Tá? Aqui tem uma imagem dessas florestas, no caso submontanas, no Rio Grande do Sul. Florestas subtropicais, pluviais, de terras baixas no Rio Grande do Sul, chamadas submontanas no Brasil. E para finalizar, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês de que, apesar desse ser um ecossistema global da maior importância, ele não é homogêneo. Não é porque essas florestas ocorrem na Mata Atlântica, na Amazônia, no sudeste da Ásia, na África, que elas são floristicamente homogêneas, que são as mesmas espécies. Não é tudo igual, tem grandes diferenças de espécies, com a altitude, com o espaço, tá? Então aqui você tem uma imagem de um artigo científico publicado pela Cantídio e Souza em 2019, que mostra a identificação de regiões florísticas da Mata Atlântica, regiões que têm espécies de árvores diferentes. Mesmo você vê aqui trechos que são floresta tropical pluvial de terras baixas no litoral do Brasil, mas que tem grupos de espécies diferentes. A imagem da esquerda é baseada só na presença ou ausência das espécies. A imagem da direita leva em conta quantas árvores tem de cada espécie. E aqui é a mesma coisa na Amazônia, em um artigo publicado pela Carla Silva Souza e por mim, em 2020, em que a gente identificou também regiões florísticas de árvores da Amazônia. Você vê que mesmo grande parte dessa área sendo coberta por florestas tropicais pluviais de terras baixas, são grupos de árvores, de espécies de árvores diferentes, tá? Então não é porque é o mesmo ecossistema que são as mesmas espécies, tá, pessoal? Então é isso. Esse aqui é um apanhado geral desse ecossistema, tá? Espero que você tenha gostado, achado útil. Coloca seus comentários aqui no canal, tá bom? E até a próxima. Grande abraço.